Bom dia a todos. Bom dia aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria e estão aqui conosco com o mesmo objetivo. Somos necessitados do pão da vida e só Jesus tem o pão que nos alimenta e que com este pão não sentiremos mais fome. E quando Anésio disse: temos aqui os nossos irmãos também desencarnados, porque nós somos carentes do bom pastor no corpo físico ou fora dele. Precisamos de Jesus. Hoje, com a alegria de poder retornar, não venho mais vezes porque não é possível. E ontem eu disse assim para o Beto, para o marido: amanhã é Araraquara, eu acerto o caminho, porque gente, não me soltem. Eu acerto o caminho, vou sozinha. Ele fez: não, lá eu também vou. Então, a casa é querida aos nossos corações. Hoje a nossa proposta de reflexão é um tema que vocês vão demorar um pouquinho para entender por que o tema é este. Tenham paciência. Agora, maduros para compreender. Mas nós vamos fazer uma pequena caminhada para chegar a este ponto dessa recomendação que nós encontramos na obra de Kardec. Quando pensamos na nossa evolução e no momento que estamos hoje, temos dificuldade de buscar construir na nossa memória as caminhadas que já fizemos até aqui. Eu não digo lembrar das encarnações, mas nós temos dificuldade de pensar: eu já estive neste planeta, eu já caminhei por aqui, em outras eras, em outros tempos. Já tivemos muitos mestres, já tivemos muitos orientadores, e que o que somos hoje, a maneira como entendemos a realidade do mundo espiritual, também foi construída. E Allan Kardec vai nos auxiliar na construção do pensamento de hoje. Quando vamos ao livro A Gênese, no primeiro capítulo, que tem o título Natureza da Revelação Espírita, logo neste primeiro capítulo, nós temos algumas informações importantes. E eu vou ser sincera, relendo, eu disse para mim mesma, eu acrescentaram, que isso não estava aqui. Porque eu venho num esforço de aprender a entender a colocação das palavras. Porque se a gente não entende como aquela frase ou parágrafo foi construído, às vezes as informações mais importantes passam. E neste capítulo, no item 21, Kardec vai falar de um momento histórico muito importante no nosso planeta, para que hoje estivéssemos aqui, estudando o Espiritismo. Ele vai falar de Moisés. E ele, neste item, que eu vou trazer um pequeno pedacinho, assim, só para poder construir a nossa reflexão, ele diz assim, ele escreve assim: Moisés, como um profeta, e a gente segue a leitura. Só que nesse comecinho está assim: Moisés, como um profeta. A palavra como, ela é muito importante para nós, porque ela é um advérbio de um modo que indica uma situação ou uma circunstância. Ele não disse Moisés, ele não escreveu Moisés, o profeta. Ele escreveu Moisés, como um profeta. Então, como para nós, ele está ali nos indicando uma tarefa de Moisés. E naquela tarefa, como um profeta, ele desempenhou. Porque o que é um profeta segundo o Espiritismo? Questão 624. Não por acaso está
acima das 625, tão conhecida. Na 624, Kardec vai perguntar qual o caráter do verdadeiro profeta. Na doutrina espírita, se utiliza muito a palavra verdade e verdadeiro, nos indicando para tomar cuidado com os falsos. E quando Kardec constrói essa pergunta, os espíritos respondem que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. E como é que nós vamos reconhecê-lo? Na resposta diz: vós o reconhecereis pelas suas palavras e ações. Impossível Deus se servir da boca de um mentiroso para trazer a verdade. Se Kardec, naquele pedacinho, diz Moisés como um profeta, e aí ele diz o que Moisés trouxe. Trouxe o conhecimento do Deus único, soberano Senhor, Criador de todas as coisas. E aí ele continua. Apresentou a lei do Monte Sinai e construiu as bases da fé verdadeira. Como um profeta, é impossível Deus se servir da boca de um mentiroso para trazer a verdade. Ele aponta 3 conhecimentos importantes que são para nós uma base que hoje nós muitas vezes não paramos para pensar. Porque uma das coisas mais perigosas na nossa vida é o óbvio. Isso é óbvio. Se é óbvio é porque é importante. Mas nós não lidamos com essa importância. Então, quando Kardec registra que ele trouxe o conhecimento do Deus único, soberano Senhor, Criador de todas as coisas, a lei do Monte Sinai, que são os mandamentos, e nesses mandamentos, nenhum deles a gente pode dizer, mas esse aqui ele está errado. Hoje nós podemos olhar para eles e trazer para o momento atual. Porque há palavras que a gente vai dizer, mas boi, jumento, mas se nós trouxermos para o conhecimento atual, quando pensamos nas coisas materiais, nada ali está perdido ou desatualizado. E ele diz que trouxe as bases da fé verdadeira. Hoje nós estamos aqui, mas a base para nós estarmos aqui hoje, Moisés começou. Só que base, gente, eu entendo isso de construção, então eu não posso me arriscar mais do que isso, tá? Base é uma coisa muito complicada para nós. Quando estávamos construindo a casa que a gente mora hoje, eu fui visitar o início da obra e fiquei muito decepcionada e preocupada. Falei assim para o marido, não vai caber um guarda-roupa nesses quartos. Porque é tudo muito pequeno. Eu falei para ele falou, por favor, presta atenção. Nós primeiro estamos montando a base. Só que a base, gente, quando vai fazendo o alicerce, é algo que fica escondido. Alguém aqui está preocupado com a base deste prédio? Mas sem a base, o restante não teria sido construído. Mas a base só faz sentido se vir o restante, senão não tem sentido. Então, quando eu olhava para o alicerce e não entendia, aquele alicerce que é fundamental, ele só fez sentido porque o restante da casa foi construído. Quando a gente passa por uma obra que ela começou e não terminou, aquela base estrutural tão importante, ela perdeu a sua finalidade porque a obra não teve continuidade. Então, Moisés vem e começa esta obra que é o alicerce. Só que um alicerce mal preparado, ele compromete toda a obra. E Kardec vai dizer que esta base para a fé verdadeira, quem constrói é Moisés. Para a fé verdadeira. Então, nesse alicerce, pode ter vindo e veio muita parede falsa,
que precisou ser derrubada e as paredes verdadeiras construídas. Porém, o alicerce não era o que comprometia, mas o tipo de obra que foi sendo construída sobre o alicerce. Isso Kardec nos informa. Depois, Kardec nesse item continua. Como o homem, ele separa. Ele diz, olha, Moisés, como um profeta, trouxe essas lições. Como homem, de novo, uma circunstância. O advérbio de modo está sendo usado novamente. Foi um legislador da sua época, apresentando leis de acordo com um povo que ainda trazia uma fé primitiva e um comportamento que precisava de um legislador com um comportamento que para nós hoje não é aceitável. Então ele divide Moisés para nos mostrar que ele veio para duas tarefas, mas a tarefa de ir construindo as bases para que chegássemos até hoje, essa base, ela era verdadeira, ela é verdadeira. No item seguinte, no item 22, ele começa assim, o Cristo, aí ele não usa de verbo de modo, ele vai direto. O Cristo tomou da lei antiga o que era eterno. Tomou das leis que Moisés trouxe o que era eterno. Então, ou seja, o trabalho de Moisés como profeta. E rejeitou tudo aquilo que era de concepção humana de um legislador que havia trazido as leis de acordo com a época. Por isso que é estranho. Jesus diz, eu não vim destruir a lei, e não respeitava o sábado. Eu não vim destruir a lei, e para a época, quando ele ia se alimentar, ele não seguia o ritual para lavar as mãos, porque aquele lavar as mãos não era uma questão de higiene, mas era um ritual. Esses ele não seguia. E é estranho porque ele não veio destruir a lei. E Kardec diz, aquilo que era de ordem humana e que com o passar do tempo modificaria com a nossa compreensão e evolução, ele rejeitou. Mas aquilo que era da lei eterna, isso ele manteve e ainda trouxe afirmações quando diz, eu não vim destruir a lei. Mas aí ele diz que o Cristo apresentou na época, a lei, a vida futura, da qual Moisés não havia dito nada. E as penas e recompensas que aguardam o homem após a sua morte. Não, Jesus não falou de penas, falou. Ele não falou de penas eternas, aí é acréscimo dos homens. Mas Jesus falou das penas e recompensas que aguardam o homem após, o ser humano após a sua morte. Tanto que ele diz que é a cada um segundo as suas obras. E eu sempre, se eu já disse isso aqui, me desculpa, a idade vai avançando, a gente fica repetitivo, né? Eu trabalhava com crianças de 6, 7 anos, então nós tínhamos alguns códigos de comunicação. Eu sempre contava uma história, e nessa história tinha uma frase que se dizia, todo ato gera uma consequência. Então eu trabalhava muito isso com eles. Se às vezes dizia assim, a tia no recreio disse que amanhã eu estou sem recreio. Por quê? Não sei. Eu sempre dizia, você sabe. O seu ato te deixou sem recreio. Mas eu sempre trabalhava com eles que todo ato gera uma consequência positiva ou negativa. Isso, gente, Jesus disse para nós crianças. Penas e recompensas. Tanto que nós temos no livro Céu e Inferno, no capítulo 7 da primeira parte, o Código Penal da Vida Futura. Como é que na doutrina espírita não se fala em penas? Mas não se fala em penas eternas.
Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente diz, isso não está na doutrina, não é, mas está na própria obra. Então Jesus trouxe para nós o que Moisés também não apresentou. Seguindo no item 49 deste mesmo capítulo, Kardec aí vai trazer uma informação que para a gente é importante, para ir entendendo e construindo o raciocínio para chegar onde eu gostaria que chegássemos juntos hoje. Nesse item 49, ele vai dizer que essas duas primeiras revelações, elas tinham um caráter absoluto e uma mensagem direta, de acordo com a autoridade dos seus dois mestres. Então vamos entender como era a revelação de Moisés. Moisés, quando trouxe a sua revelação, qual foi a postura didática dele? Autoritário, não é autoridade, gente. Ele era autoritário. Impunha o que desejava pela força, não admitia discussão. Então, é assim que vai fazer, tem que ser assim e ponto. E se não fizer? Se não fizer, Deus não vai gostar. Eu estou dizendo, mas é porque Deus não quer que seja assim. Mas ele usava da força, da imposição, para que se cumprisse. Então, muitos de nós podemos ter vivido essa época em faça. Tá bom, eu faço. Aí ele diz, quando Jesus chega, a sua didática é essencialmente conselheira. Jesus desejava que se entendesse, que o seguisse, mas que o Espírito se convencesse que seria bom para ele. Parece um movimento fácil, mas como é teu nome, por favor? Beth. Parece um movimento fácil, mas Beth seguindo Moisés. Faça, agora, faço. Siga por este caminho, sigo. Jesus chega e diz, Beth, venha comigo. Sim, senhor, não, mas primeiro, me ouça. Se o que eu te digo faz sentido, siga-me. Se o que eu te digo te toca, siga-me. E nós vivemos um período difícil, porque é de alguém que obedece. Sabe, criança? Vai escovar os dentes porque tem que escovar, vai comer porque tem que comer. Quando entra na adolescência, não quer escovar? Tá bom, mas depois você assuma. Porque não quer escovar os dentes. Não quer tal coisa? Mas agora você assuma. Então, nós, saindo de uma fase de berçário, faça maternal, Jesus vem e diga, eu trago com mais clareza. É quando as paredes começam a ser erguidas e nós vamos podendo caminhar entre os cômodos com uma certa liberdade. Então, ele vai dizer que quando Jesus vem, muda a didática de lidar com as pessoas. E isso hoje, gente, parece muito simples para nós. Mas não é fácil passar a tomar decisões e entender que as decisões tomadas geram uma consequência no uso do livre-arbítrio. E ele resume dizendo, enquanto Moisés usava a força para impor as ideias e, com isso, despertar em nós um espírito corajoso, é despertar. Jesus convidava a todos a aprender pelo cântico dos sermões. Ele ainda registra assim, pelo cântico dos sermões. Moisés impunha, Jesus convidava e explicava. Moisés não explicava. Jesus dizia, tal situação te gera tal situação. Tal comportamento gera tal comportamento. E agora, Jesus? E é difícil, gente, quando a gente procura uma pessoa e diz, estou passando por tal coisa. E agora? A pessoa ouve e diz, então,
Você me contou enquanto contava. Você pôde rever a situação. Construa, escolha. A gente diz, mas eu vim aqui porque eu queria uma opinião sua, para ver o que eu devo fazer. Porque uma opinião do que eu devo fazer, de certa forma, e não de maneira consciente, eu estou dizendo, se der errado foi porque a Beth falou para eu fazer. Porque tomar decisões não é uma tarefa fácil. Pede de nós construção de raciocínio. E aí, diante desse, muito rápido passando por esses itens, o que nós podemos agora pensar? No período de Moisés, andamos séculos esperando que, na obediência, teríamos a conquista da terra prometida, amando os nossos amigos e odiando os nossos inimigos. Vem Jesus, traz novas lições. Não é uma virada de chave, e o Cristo sabe disso, tanto que ele disse que outras lições viriam. Mas, quando vem Jesus, muda a concepção do entendimento e ele passa a ser assim: ele morreu na cruz para nos livrar dos nossos erros. E sofrer na terra significa passaporte para o céu. Caminhamos séculos, mas tanto na vinda de Moisés quanto na de Jesus, se nós formos tendo maiores compreensões, uma coisa não mudou: a dor continuou nos visitando. As dificuldades continuaram surgindo nas nossas vidas. E durante muito tempo dizíamos nessa caminhada dos séculos: eu aceito Jesus e mesmo assim eu tenho problemas. Eu cumpro os rituais necessários e mesmo assim eu tenho problemas. Eu tenho fé e mesmo assim a minha fé não foi suficiente para que os problemas não chegassem em minha vida. E nesta caminhada houve aqueles que te entregam a vida, meu Deus, seja como Deus quiser. Aqueles que se revoltaram, porque não é possível que mesmo aceitando Cristo as coisas, ou Deus, as coisas me aconteçam. E aqueles que, já que é para ir para o inferno, que eu vá com motivos. Porque santo eu não consigo ser. Se eu errei e vou, deixa eu ir com uma conta boa, né? É aquele aluno que diz assim: já que toda semana eu vou para a diretoria, deixa eu levar motivo para ir para a diretoria, né? Então a gente começou a ter algumas dificuldades, o materialismo toma conta. Vamos viver, vamos curtir, vamos aproveitar, porque não tem jeito mesmo, vai adoecer mesmo, as pessoas que você ama vão morrer mesmo, então vamos viver. Vão passar mais ou menos numa conta de Moisés até Jesus 13 séculos, da vinda do Cristo até a chegada da doutrina espírita, 18 séculos. Numa conta muito rápida. Se nós juntarmos de Moisés até o século XIX, 3.000 anos. Chega o Espiritismo na Terra. E quando o Espiritismo chega através da primeira obra lançada em 1857, nós vamos ter o Livro dos Espíritos. Primeira questão de O Livro dos Espíritos, que nós sabemos de cor e que ficou óbvia, né? Que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus não pode se servir da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Qual foi o ensinamento de Moisés? Deus único, soberano Senhor, Criador de todas as coisas. Inteligência suprema,
causa primeira de todas as coisas. Jesus traz o Pai Nosso. Já não tem mais separação. Insistimos nas separações, mas ele vem do Pai Nosso e a todo momento ele diz: faço o que o meu Pai me mandou fazer, faço a vontade de meu Pai, meu alimento é servir o Pai, porque o Pai é a causa primeira de todas as coisas. Quando a doutrina espírita chega, ela também causa um pouco de confusão para nós. Porque se durante muito tempo podíamos justificar, e nesses séculos, a nossa criatividade, a nossa necessidade e até uma forma de controle sobre nós foi: precisamos de algo ou alguém que justifique as nossas quedas, afinal, nós não temos culpa. E aí foram tendo os espíritos, os demônios que podiam dominar, e a causa das nossas dores, das nossas quedas eram eles. Não, se nós trouxermos para o nosso dia a dia, foi uma cópia do dia a dia, Eu erro por causa do outro, eu fico nervosa por causa do outro, eu no meu trabalho não dou certo por causa da perseguição que eu sofro. Então a gente trouxe esse conceito comum para o conceito maior, que é: forças demoníacas nos dominam e por isso nós erramos. E Deus não conseguia vencer estas forças, porque num duelo um espírito maligno me domina, e Deus, que é bondade, não consegue que com a sua bondade ela seja maior sobre mim do que essa força maligna. Mas quando a doutrina espírita chega e traz Deus como a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, a nossa visão também precisa mudar, porque não há nenhuma força, não é superior, gente, não existe nenhuma força que se iguale à força de Deus. Então não tem ninguém duelando com Deus e seja vencedor. Não tem. Deus, por mais que um espírito chegue à perfeição, ele nunca alcançará Deus, porque se ele alcança Deus, ele se tornou um novo Deus. Então não pode ter alguém, ou alguma força, ou algum espírito que consiga duelar de igual, como se Deus estivesse pronto para duelos, porque ele também não está. Quando a doutrina espírita chega com o Livro dos Espíritos, e esta é uma obra, gente, que não é pergunta e resposta, é a nossa biografia, o Livro dos Espíritos. Se a gente quer se conhecer, tem que ir para o Livro dos Espíritos. Porque ele vai falar, no livro 2º, tem 538 perguntas, se a gente não contar as outras, mais do que a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Lá vai dizer quem nós somos. A segunda parte é para dizer: olha, você é um espírito, como é que é a nossa vivência? Vai falar da nossa verdadeira morada. Às vezes a gente fala: eu não sei como é o mundo espiritual. Lá fala como ele é, e com muita clareza. Chega esta obra que, de certa forma, vai explicar muito melhor muitas lições trazidas por Moisés. E este livro vai começar a nos conduzir e clarear, levantando o véu da vida futura. E tem uma informação na questão 919A, no final dessa resposta, que é muito importante, que Santo Agostinho vai dizer para nós. Ele vai dizer assim: dizem que o futuro é positivo. A gente fala: mas eu estou aqui, eu estou vendo, por mais eu estou vivendo, e que o futuro é incerto. É justamente essa ideia que nós viemos destruir. Porque o futuro não é incerto. Até mesmo porque nós vamos aprender na doutrina que o retorno ao mundo espiritual está sendo construído com a maneira que nós estamos escolhendo agora, aqui na Terra. Mas esta não é a obra que nos interessa. Está muito cansativo, gente, ou está dando para a gente acompanhar juntos? É difícil para quem está falando, fica pensando: eu estou conseguindo?
Mas a obra que nos importa neste momento é a informação que Kardec coloca no livro A Gênese. Que a doutrina de Jesus era essencialmente conselheira e que ele vem nos convidar através do cântico dos sermões. Quando chega para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra é retomando o ensino do Cristo dos sermões. Nós vamos observar isto nos capítulos. Nós temos aqui uns 3 capítulos que não são falas do Cristo, o título. Os demais é como se cada capítulo dissesse: senta aqui que Jesus está conversando com você. No sermão, todos assentados, o Cristo numa posição que era possível ser ouvido ou sendo replicado o que ele dizia, agora diz: toma o livro, senta, que Jesus vai conversar novamente com cada um de nós. Mas o que é importante para nós nesta obra, e que muitas vezes eu lia e não tinha percebido, nos 4 primeiros capítulos, é mais ou menos nos retomando ali. Eu não vim destruir a lei, e aí ele vai dizer: meu reino não é deste mundo. Lembrando, se ele é o nosso bom pastor e o reino dele não é deste mundo, a ovelha segue o seu bom pastor, a gente entende que o nosso reino, o nosso caminhar não é deste mundo. Porque o mundo espiritual pré-existe ao mundo material, que é a nossa verdadeira morada. E aí ele vai dizer que há muitas moradas na casa de meu pai, e eu que antes de conhecer a doutrina espírita não podia ouvir falar na palavra morte, eu não podia ouvir, de pavor que eu tinha. Jesus falou da morte de uma maneira tão poética. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Beth, quer se aproximar de Deus? É preciso renascer, morrer, renascer, morrer, o corpo, para que a gente consiga a nossa veste nupcial. Mas a partir do capítulo 5, a prosa vai mudar. E neste capítulo 5 é que está o título da nossa reflexão de hoje. Quando Kardec vai falar da justiça das aflições, lembra que eu comentei que, embora a vinda de Moisés, embora a vinda de Jesus, o que todo mundo aqui passa, algum tipo de dificuldade, algum tipo de dor. E não é só uma na encarnação, não. Isso não mudou. Quando a doutrina espírita chega, ela vem com uma clareza para a justiça das aflições. Deus é justo, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, tem que ter explicação. E na justiça das aflições tem um parágrafo, e no meio desse parágrafo ali Kardec colocou esta informação importante, que ele vai dizer assim: se nós admitimos a existência de Deus, porque primeiro é preciso admitir, que é o que ele coloca no livro dos médiuns, não vai discutir a existência da alma com quem não acredita nem em Deus, nem que a vida continua. Não tem como conversar a respeito. Deixe antes ele aceitar que existe algo além da vida material. Se ele não aceita, não, mas você precisa aceitar que a sua mãe não morreu, que não acabou. Ele não aceita. Para ele, morreu, acabou, como é que ele vai poder considerar? O próprio Kardec vai dizer, não insista com aquele que ainda não aceitou. Então, ele coloca, se nós admitimos a existência de Deus. Admito? Tá, a lição passada por Moisés e por Jesus faz sentido para mim? Tá. Aí ele diz, então nós não podemos conceber Deus
sem o infinito das perfeições. Deus é o infinito das perfeições. Que Ele é todo poder, justiça e bondade, senão não seria Deus. Sendo Ele soberanamente justo e bom, não pode agir com parcialidade nem por capricho. O Domingos, que está aqui quase todos os dias, então para ele nós vamos fazer uma concessão. Mas a Beth tem vindo uma vez por mês? Não. Então a Beth, Deus não age com parcialidade, nem por capricho. Gosto mais de um do que de outro. Então, ele coloca esses 3 pontos para nós. Aí ele coloca assim: então, as vicissitudes da vida. Então, sabe, aquela situação, parece que está indo tudo muito calmo, aí acontece alguma coisa que muda, que nos tira daquele conforto aparente, daquela situação que parece tranquila ou sob controle. Eu tenho ouvido muito de uma pessoa que atualmente está doente. A gente não tem controle sobre as coisas, né? Eu digo para ele, não. E eu sempre achei que tinha. Então, esse aparente, parece, e é interessante como a vida vai fazendo isso, parece que quanto mais eu acho que está tudo aqui, ó, aí vem uma vicissitude. Quando ela vem, ela desorganiza aquilo que aparentemente para mim era o organizado. E eu estou dizendo isso, gente, em enfermidade, dificuldade financeira, dificuldade numa relação, várias situações que vão acontecendo na nossa vida e que parece que nos tira do prumo. E aí ele coloca: as vicissitudes que acontecem na vida, elas têm uma causa. E se Deus é justo, essa causa precisa ser justa. E tem um apelo de Kardec depois disso, porque ele escreve assim: e é isso que queremos que vocês compreendam bem. É como se ele dissesse: está vendo essa obra? Esta obra chega para te dizer: a dor que você passa tem uma causa. E se Deus é justo, essa causa precisa ser justa. É isso que a gente quer que vocês compreendam bem, porque se você compreender isto bem, a caminhada na terra será de outra maneira. Compreendam. Se nós estamos há séculos dizendo, eu não entendo por que isso acontece, ele diz, agora a obra diz, compreenda bem, as causas das vicissitudes na nossa vida têm uma resposta. E ele continua, foi Deus colocou o homem no caminho desta causa, no caminho da compreensão, através dos ensinos de Jesus. Então, Jesus já trouxe, porque as paredes já estavam levantadas. Mas para a gente entender bem uma casa, ela precisa de acabamento. Senão a gente pode ainda ficar um pouco perdido dentro dela. Então, ele diz que Deus já colocou no caminho do entendimento. E agora vem, gente, o que me encantou e também trouxe mais responsabilidade. Porque Kardec registra. E Deus, sabendo que agora estão bastante maduros para compreender, colocou a causa, a explicação da causa das vicissitudes nos ensinos do Espiritismo. E ele ainda coloca assim, ou melhor, nas vozes dos Espíritos. Sempre deixando bem claro que a obra não era dele. E Deus, considerando-os bastante maduros para compreender,
trouxe para nós a causa dessas vicissitudes no Espiritismo. Porque agora nós já estamos maduros para compreender. E estar maduro para compreender não significa que eu quero compreender. Quem aqui tem filhos que já passaram pela adolescência vão entender o que eu estou dizendo. Às vezes a gente dizia assim, dizia para um filho: você está me entendendo? Você está fingindo que não está me entendendo, mas você sabe do que eu estou falando. Você não está fazendo por uma escolha sua, mas condição de entender você já tem. Nós chegamos numa fase, e por isso que o Espiritismo não se laça pessoas lá fora. Cuidado, gente. Espiritismo não tem que ir para os lugares e dizer: venham, venham. Não é essa a proposta do Espiritismo, porque a proposta da doutrina não é ser mais uma religião que conte no IBGE o número de adeptos. Cuidado, podemos estar desviando a obra mais bela que o Espiritismo trouxe. A obra do Espiritismo é: você já está pronta para ouvir? Venha. Venha, porque essa lição você já consegue aplicar na sua vida. Porque Jesus conquista um coração por vez. E cada coração tem uma maneira de ser despertado pelo Cristo. Então, nesta lição, neste capítulo, Kardec vai dizer que nós já estamos em condições de compreender bem os motivos das dores. Isso não significa que é gostoso ter a dor, gente. E talvez essa seja uma das confusões que nós também fazemos. Está dizendo que, Beth, esta dor que agora te chega, ela é necessária para ir preparando a sua veste nupcial. Você, para se aproximar de Deus, precisa de algumas lições que geram no nosso entendimento muita dor. Então, o Espiritismo não pode estar na nossa vida, agora que estamos bastante maduros para entender, como situações assim. Vai ver que foi alguma coisa que eu fiz na vida passada e agora eu estou pagando. Ou, Deus sabe, né? Se Ele quer que eu passe, cuidado, Deus sabe. Vai ver que Ele quer que eu passe. Porque o Espiritismo não é assim. Se uma dor me chega, motivo tem. Eu nem preciso saber o motivo. Porque se eu souber que a dor me chegou porque na outra vida eu trapaceei com a Beth, agora eu vou ser só boazinha, porque como eu trapaceei, agora eu quero fingir que está tudo bem. Beth, eu era, mas agora eu não sou mais. A dor chega e tem o véu do esquecimento que está neste capítulo. Porque se eu agora for honesta com a Beth, é porque isso mudou em mim. Então eu passei. Agora, se eu for honesta com ela, porque eu não quero de novo, porque da outra vida eu fiz, eu não melhorei. É como multa de trânsito, gente, que a gente estava conversando. A gente passa na velocidade permitida porque a gente entende que é correta, ou porque a gente não quer que doa no bolso. Vamos ser honestos. O dia que lá estiver marcando 80 e eu passar 80 e não existe mais multa, eu entendi o benefício para mim e para os outros. Tudo bem que tem lugar que faz de propósito, que é para poder multar mesmo e ganhar, mas aí ainda é o egoísmo da nossa sociedade. O dia que lá estiver marcando que eu não posso ultrapassar 120 e eu não ultrapassar porque eu entendo que isso é bom para mim e para o outro, eu entendi o que eu devo fazer sem punição. Enquanto eu ainda preciso da punição, significa que eu faço por medo de ser punido e não porque eu me eduquei como espírito. A doutrina espírita chega para nos educar diante da dor, para nos educar que a dor que chega, maduro para entender, ela chega para que nós possamos dar um passo
à frente no nosso entendimento. Que é o que está no capítulo 6 deste Evangelho, Cristo Consolador. Ele diz, é difícil, e é o Espírito de verdade que assina a maioria dos textos que estão lá. Só tem um Espírito que assina neste capítulo. É de bem-aventurados os que sofrem, mas é difícil sofrer se nós não sabemos por quê. E é isso que o Espiritismo vem responder em nossas vidas. Mas não basta passar por ela, é preciso desta dor tirar uma lição. E tirar sempre a lição positiva. A lição de que chegou no momento em que eu tinha amadurecimento para viver, e se eu já tenho, como é que eu faço essa lição sem ser um aluno rebelde? Faço por fazer, e quando faço por fazer, não aprendo. Faço com o objetivo de aprender, então é lição que não precisa ser repetida. E nós entendermos isso, muda a nossa concepção diante da própria doutrina espírita, porque não dá para ser espírita e ainda trazer dentro de nós uma infelicidade sem resposta. Porque a felicidade da doutrina espírita, gente, não é não ter problemas. É, embora os problemas, eu tenho a felicidade interior, mas podendo estar triste. Eu tenho a certeza da presença de Deus em minha vida. E eu tenho certeza que, como um bom pai, se Ele me permite viver uma situação, primeiro, é para o meu bem. Segundo, é um pai que sabe que eu já tenho material didático dentro de mim para viver esta lição. O Espiritismo chega, como ele diz, para a gente bem compreender, porque não há quem conheça o Espiritismo e diga, eu não sei de onde vim. Está no capítulo 6 do Evangelho. Não sei o que eu estou fazendo aqui e não sei para onde vou. Se há alguma coisa clara no Espiritismo é de onde viemos, por que estamos aqui e para onde retornaremos. Podemos até nos distrair com o recreio e falar, não, estou nessa escola, mas o que eu gosto mesmo é do recreio. Mas em nada nos engana que nós estamos numa escola. E o aluno na escola pode fugir, mas qual é o objetivo dele? Aprender. Kardec apela neste capítulo. E se nós observarmos esta obra, é ela as nossas consultas com Jesus. Nesta obra, e principalmente no capítulo 5, vai dizer como tratar as nossas enfermidades. Vai falar da inveja, do ciúme, do que na verdade é a nossa infelicidade. Eu gosto muito do último item deste capítulo, quando vai falar do verdadeiro cilício. E diz assim, se eu estiver diante de uma enfermidade, eu não posso procurar a cura? Se tiver um espinho em mim, eu não posso tirar? Se eu estiver me afogando, eu não posso tentar me salvar? Que às vezes é uma interpretação equivocada que a gente tem da doutrina também. E lá diz que sim, porque na verdade é isso que movimenta a nossa inteligência. Mas, diante daquilo que não pode ser mudado por hora, saibamos ter resignação e obediência. A época de Jesus, como aqueles que viviam a hanseníase, a época chamava lepra, queriam a cura. E hoje existe a cura, porque houve o progresso. Mas naquela época era necessário a resignação de não ter a cura e ainda sofrer a opressão de uma sociedade preconceituosa. Hoje, para isso há a cura, resignação e obediência. Mas, para isso, gente, só vai fazer sentido saber passar pela dor se nós não tivermos dentro de nós
a dúvida com relação à vida futura. Se a vida futura dentro de mim ainda é uma dúvida, não faz sentido passar pela dor. Eu gosto muito de jogo de vôlei. É o único esporte assim que me atrai. Se eu tiver um tempo, eu assisto. E ontem eu ouvi de uma das jogadoras, quando ela foi entrevistada, Ana Cristina, e eles disseram: olha, Ana, como você está evoluindo. Ela disse: as dores estão diminuindo. Todo atleta lida com a dor, gente. Mas a dor para ele não é maior, porque o objetivo dele maior é a excelência no esporte. Esse era um bom exemplo para nós. Se a dor para nós não fosse maior do que a excelência que buscamos, que é a nossa perfeição. E é isso que o Espiritismo nos explica. A dor que por ora vive, ela é um dos mecanismos para a sua evolução. Mas se eu não consigo pensar na evolução, se eu quero algo imediato para agora, e a vida futura para mim é uma dúvida, eu quero melhorar agora. Então me dá o analgésico para disfarçar a dor e me deixa viver. Quando às vezes o remédio amargo é o melhor para que a gente tenha a saúde verdadeira. E trago um exemplo que me tocou muito em 2020. Eu ganhei no dia 31 de dezembro um vídeo como presente de uma amiga. Está no YouTube, para quem depois quiser acessar. É uma reportagem do Roberto Cabrini, que é o caso da Rosa. E uma amiga me mandou de presente o caso da Rosa, para eu assistir. Ele acompanhou uma paciente com câncer em fase terminal os últimos dias dela. Então ele conhece a Rosa, começa a conversar com ela e vai perguntando, e os médicos disseram que ela já estava em tratamento paliativo. E aí ele disse: então, Rosa, ela falou: olha, 36 anos. Com essa doença, muita coisa me abriu os olhos. Eu consegui voltar a falar com o pai do meu filho, do meu primeiro relacionamento. A gente conseguiu se perdoar, e isso vai fazer muito bem para o meu filho, que tinha 14 anos à época. Eu tenho minha filha de 10 anos, e tenho conversado muito com eles que vai ficar tudo bem, né? Eu conversei com algumas pessoas, eu fui me aproximando. Então a doença me deu a oportunidade de repensar muitas coisas. E aí ele disse assim: Rosa, o que você gosta de comer? Ela fez feijoada. Ele procurou o médico falou: pode trazer. Ela não vai conseguir comer muito, mas pode trazer. E aí quando ela coloca aquela quantidade na boca, ele faz, está gostoso. E aí ela tem aquilo, gente, que nós não sabemos dar valor enquanto está tudo bem. Ela faz: nossa, muito gostoso. Porque tem coisas que a gente começa a dar valor quando parece que vai sair do nosso controle. Mas por que eu estou trazendo isso? Para a gente refletir no que Kardec nos ensinou. Rosa era evangélica. Ele disse: Rosa, 3 dias antes da Rosa desencarnar, se não me engano. Rosa, você acredita em milagre? Ela falou: sim, acredito. Ele diz: e qual um milagre que você pediria a Deus? Ela disse: a minha cura. Aí ele ficou quieto e disse: mas você sabe? Ele não podia dizer que não tem mais jeito. O que você pediria? A minha cura. Ele diz: mas e se a cura não vir? Ela diz: eu acredito em milagre. Porque se Deus não curar o meu corpo, está curando a minha alma. Porque agora estamos bastante maduros para compreender. Se a dificuldade que eu passo hoje não tem uma resposta como eu gostaria nesta encarnação, Deus está me curando a alma.
E eu tive uma grande lição. E a gente fala da enfermidade porque muitas vezes é o que nos toca mais, de uma pessoa muito próxima de mim, que recebeu o diagnóstico de um câncer raro, num local muito difícil de tratar, e que precisa começar com químio primeiro, porque esse tumor precisa diminuir para que ele possa ser extraído. E conversando com a pessoa, eu disse, e aí? E aí, ele chama Jesus de o cara. E aí que eu vivo falando do cara. Agora é a hora de eu mostrar que eu confio no cara. E ele disse, eu vou para cima. Eu vou fazer tudo que eu puder. Item 31, verdadeiro silício. Diante de uma enfermidade eu posso buscar a cura? Ele disse, eu vou fazer tudo que eu puder. E ele ainda brincou com o médico. Doutor, eu tenho uma meta, eu tenho que chegar na idade que meu pai morreu. Eu vou fazer tudo. Mas, se eu não vencer, tenha a certeza, eu morro feliz, porque eu tentei. Gente, ele não é espírita. Nós temos o espiritismo. E uma das dores que às vezes eu sinto, gente, é diante de um espírita dizendo, vai ser assim, não vai dar. Meu Deus, nós temos a maior preciosidade que existe. Está aqui. Nós temos. Porque nós não temos dúvida da imortalidade da alma. Nós não temos dúvida que aqui já estivemos e voltaremos quantas vezes forem necessárias. E como a lição da Rosa, tudo que nós passamos, se soubermos passar, é para a cura da nossa alma. E nós espíritas já estamos maduros para entender. Então não sejamos como JP, um aluninho que eu tive, que dizia para mim na hora de ir embora para a van, tchau, Pro, hoje eu estou de castigo de novo. Eu dizia, mas de novo, JP, por quê? Pro, eu sou um menino que teima. Não sejamos teimosos diante do Espiritismo. Abracemos, porque Moisés foi autoritário, Jesus conselheiro, e a doutrina espírita agora vem com o mapa do tesouro e diz, caminha sobre ele, caminha, porque você já tem condições para isso. E como escreveu Leon Denis, não procure a dor, mas se ela te chegar, abrace-a como uma amiga. É muito melhor andar com amigos do que com inimigos. Que Jesus nos abençoe. Me desculpe, nem sempre na construção da ideia a gente consegue transmitir como gostaria, mas o que eu mais gostaria que ficasse para todos nós, e digo isso, gente, porque as vicissitudes visitam a vida de todos, e não estou aqui dizendo como alguém que, eu queria ver se fosse ela passando pelo que eu estou passando. Tenho passado, e agradeço todos os dias pelo Espiritismo ter chego em minha vida, porque se não tivesse chego, eu provavelmente estaria todos os dias dizendo para Deus, por que comigo? E hoje com a doutrina espírita eu digo, fica comigo, Senhor. Muito obrigada pela atenção.